a todos a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje trazendo mais um vídeo da série Discipulando Vidas. E hoje nós vamos estar falando sobre perdão. Você é livre e eu sou livre. Uma das coisas que nós precisamos aprender com relação ao reino de Deus é a questão do perdão e agir segundo aquilo que Deus nos orienta a realizar. Nós vamos ver o que pode ferir o coração de alguém, né? Podíamos nos perguntar o que fere o coração de uma pessoa. Nós vamos ver o quê? Que tanto palavras quanto atitudes levam realmente a ferir o coração meu e seu, de qualquer um de nós. Mas nós vamos ver o quê? Que muitas vezes as palavras, amados, ferem e agridem muito mais do que atitudes. E nós vamos ver o quê? Que as atitudes podem até ferir o corpo, mas as palavras também ferem a alma, né? Então nós vamos ver o quê? Que palavras como palavras de desprezo, palavras de acepção de pessoas, abandono, violência física e às vezes até uma violência emocional, abusos de palavra, abusos sexuais, abusos físicos. Tudo isso vai produzindo o quê? Decepções e, consequentemente, vai ferindo o homem na sua alma. O que representam essas feridas? Dores na alma. Áreas vulneráveis, amados, para Satanás agir na sua vida, na minha vida. E que nós precisamos remover do nosso coração, da nossa alma, dos nossos sentimentos, para que nós possamos realmente viver o melhor de Deus. Nós vamos ver o quê? Que quando essas situações todas acontecem, nós temos necessidade de perdão. Por quê? Se nós não perdoarmos, nós vamos ver o quê? Que as consequências são sérias para nós mesmos. O que pode vir? Em primeiro lugar, afastamento, rebelião, afastamento de Deus, afastamento daquele relacionamento. Raízes de injustiça começam a se introduzir e se formar dentro de nós. Raízes de amargura, ira, depressão e violência. Muitas dessas são as consequências da falta de perdão. Nós vamos ver o quê? Que muitas vezes pessoas lançam palavras de maldição e isso vai produzir realmente prisões, que nós chamamos o quê? De prisões interiores. E essas maldições precisam ser quebradas e quem falou, perdoado. Nós vamos ver o quê? Que muitas vezes essa falta de perdão, amados, vai causar desastres na vida daquele que não perdoa. Nós vamos ver o quê? Que pode levar, inclusive, a grandes perdas. Perdas de relacionamento, perdas de casamento, perdas financeiras e o que é pior ainda, perda da comunhão com Deus. E assim sendo, nós vamos ver o quê? Que muitas vezes nós já ouvimos isso, né? E você conhece esse dito popular que diz assim, perdoar é esquecer. É real isso? Não, amados, não. Muitas vezes você vai se lembrar da situação, mas a diferença é quando a pessoa libera perdão para o outro, nós vamos ver o quê? Que ela pode até se lembrar, mas não dói mais. Isso é extremamente importante na nossa vida espiritual e em fazer a vontade do Pai. Assim sendo, amados, nós vamos ver o quê? Que nós temos um exemplo maravilhoso, único, ímpar, em que o Pai nos perdoou através de Cristo Jesus. Fomos perdoados. Merecíamos? Não, nós não merecíamos, mas fomos perdoados. Esse é o maior exemplo que nós temos do perdão. Mas nós temos algumas coisas que precisamos conhecer, de alguns princípios
para o perdão. Primeiro lugar, amados, Deus quer sempre perdoar. E a palavra de Deus em Neemias 9:17 diz assim: mas tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, não os desamparastes. Nós vamos ver, amados, que Deus quer perdoar sempre. E o que Deus quer? Que nós tenhamos o mesmo coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos ver o quê? Que a palavra no Salmo 86:5 diz assim: tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em amor para com todos os que o invocam. Esse é o coração que o Pai quer que nós tenhamos. Afinal de contas, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E Deus quer que nós hajamos com o mesmo caráter de Cristo. E outro princípio importante que nós precisamos entender acerca do perdão. Que perdão, amados, não é uma escolha nossa, mas é uma ordem de Deus. Deus nos deixou a palavra do Senhor em Marcos 11:25, que nos fala assim: e quando estiverdes orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. E continua dizendo: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. E a palavra continua dizendo: abençoai, perdoai. E nós vamos ver o quê? Que isso, na realidade, é uma ordem do Senhor para nós. Princípio: Deus é perdoador e está sempre disposto a perdoar. Ele quer que nós tenhamos o seu coração. E mesma coisa no nosso coração. Segunda coisa, Deus nos ordenou que perdoássemos. Terceiro lugar, né? Nós vamos ver o quê? Que quando nós decidimos obedecer a Deus, nós vamos perdoar. Princípio de Deus. Queremos obedecer a Deus? Queremos servir a Deus em obediência? Nós vamos também perdoar, né? Esse é o nosso princípio de fé, amados. É um princípio de fé que deve reger as nossas vidas. E nós vamos ver o quê? Que existe um outro fator, um outro princípio no perdão, que também o quê? Nós precisamos conhecer. Você vai ver o quê? Que nós vamos entender que perdão é decisão nossa. Queremos obedecer a Deus ou não? Se queremos obedecer a Deus, amados, nós precisamos decidir dentro de nós, escolher, decidir perdoar. Amém? Outra coisa que é um princípio importante para que nós conheçamos acerca do perdão. O perdão é libertador para nós mesmos, amados. Você vai ver o quê? Que isso é extremamente importante. Você acha, eu costumo dizer que é como um elástico. O perdão é como um elástico. Você segura numa ponta e a pessoa a ser perdoada, o quê? Está na outra ponta. Onde a outra pessoa vai, você vai também. Então você se mantém o quê? Realmente preso àquela pessoa. E nós vamos ver o quê? Que isso precisa ser rompido. Uma das duas pontas tem que soltar esse elástico, que seja você cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. E nós vamos ver um outro princípio do perdão, amados, que eu quero chamar a atenção. Quando você perdoa alguém, você vai ver o quê? Que Deus move a sua mão a seu favor. Então, são coisas importantes que nós precisamos entender da parte de Deus. Deus quer sempre perdoar, ok? Deus quer sempre perdoar. O perdão é uma ordem que nós recebemos. Nós, o quê? Por obediência, devemos decidir perdoar.
E ainda, o perdão é libertador para nós mesmos. E por último, o perdão move a mão de Deus a seu favor. Amém? Assim nós vamos ver, amados, que entendendo esses princípios do perdão na palavra de Deus, nós vamos o quê? Entender que mais que o Senhor quer nos dizer. Que mais? Jesus, quando ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, você vai se lembrar que ele disse assim: perdoa as ofensas de quem te ofendeu. O Senhor nos ensinou isso, que nós o quê? Precisamos perdoar as ofensas de quem nos ofendeu. Para quê? Para que nós sejamos perdoados. Por quê? Do contrário, amados, o céu se torna de bronze. Para nós, se nós não perdoarmos. Nós vamos ver é como se realmente fechasse o céu às nossas orações. Porque a palavra de Deus diz, se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados, né? E você vai ver o quê? Que é muito importante também dentro do que o Senhor nos ensina acerca do perdão, amados. Lá em Mateus 18, nos versículos 21 e 22, quando estavam alguns discípulos falando com o Senhor, e Pedro então perguntou para o Senhor Jesus: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Uma pergunta que, possivelmente, Pedro, com o jeitão dele, ele devia estar sentindo isso com relação a alguns dos outros discípulos, imaginamos nós, ok? Alguém que estivesse incomodando a Pedro e que ele sentia necessidade de perdoar sempre, perdoar sempre, perdoar sempre. Ele falou assim, até 7 vezes, Senhor, eu devo perdoar? Jesus então responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí você vai dizer, 70 vezes 7 dá 490. Sim, amados. Ou seja, o que isso representa? Perdoar sempre. Perdoar sempre. É essa resposta, então, que nós entendemos que Jesus deu a Pedro. Perdoar sempre. E nós vamos ver o quê? Que uma das coisas que nós precisamos entender e que o Espírito Santo de Deus fale contigo, meu amado, minha amada, nessa noite, é que muitas vezes nós queremos executar a nossa própria justiça. Aí você vai dizer, como assim? Você vai querer justificar o seguinte, eu vou perdoar sim, se o outro se arrepender e vier me pedir perdão. Eu quero te dizer que isso é justiça própria humana. Mas eu quero te lembrar também que a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Amados, é tenebroso isso. Por quê? Trapo de imundícia aqui eu já expliquei lá no começo, num outro momento, que esses trapos de imundícia, amados, correspondiam a trapos menstruais. Essa é a nossa justiça humana. Quando nós queremos que o outro se arrependa para que ele receba o nosso perdão. Mas nós vamos ver que a justiça de Deus é completamente diferente. Em primeiro lugar, Deus não reage assim, o Senhor nos diz na sua palavra, pagai o mal com o bem. Nós vamos ver que o Senhor também diz assim, abençoai os que vos maldizem. Você vai ver que o Senhor ainda diz, a vingança é minha, não vos vingueis a vós mesmos, a vingança é minha, diz o Senhor. E o Senhor diz que quando, amados, nós deixamos a vingança para o Senhor, nós colocamos brasa sobre a cabeça do outro. Essa é a justiça de Deus. Não a nossa justiça. Então o que você está querendo dizer? Que realmente a outra pessoa não precisa se arrepender? Se você entender o princípio do perdão, que você é liberto quando perdoa, meu amado, você vai ter mais facilidade e vai pensar no perdão de uma outra forma. Mas eu estou sentindo aqui
antes da gente continuar, eu sinto que a gente deve orar. Vamos orar? Vamos orar para que essa mensagem alcance seu coração na profundidade que precisa ser alcançada? Querido Deus e Pai, nós clamamos pelo poder precioso do sangue de Jesus. Nós sabemos que a Tua palavra é verdadeira e é fiel para sempre, Senhor Deus. Ela é imutável. E certamente os Seus princípios são para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Para que nós nos mantenhamos em comunhão contigo e uns com os outros. Para que nós tenhamos paz e que a nossa alma não seja ferida, ó Deus, mas que nós sejamos salvaguardados através do perdão, Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos nos achegar a Ti, confiados que o Senhor nos lava dos nossos pecados, nos purifica dos nossos pecados. Senhor Deus, com a mesma medida com que nós temos sido amados, o Senhor nos ensina a amar também. Pai, penetra com essa palavra. Penetra com a palavra do perdão em cada coração, ó Deus. Adentra em cada coração, Espírito Santo de Deus. Produz uma boa obra. Produz uma boa obra em cada coração. Aqueles que estão resistentes, Senhor Deus, a perdoar alguém. Em nome de Jesus, nós queremos amarrar todas as forças do inferno, todas as setas do inferno, que tem dito e falado no ouvido dessas pessoas, ó Pai querido, para não perdoar. Pai querido, em nome de Jesus, anula a voz do inferno, ó Pai. Que eles possam ouvir a voz do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, dizendo-lhes, perdoai porque vós fostes perdoados. Pai, em nome de Jesus, ministra Espírito Santo de Deus nessas vidas neste momento. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. E vamos continuar. Então, a palavra de Deus não quer que nós reajamos, ó Pai querido, ó amados, na mesma medida que nós entendemos a justiça humana. Mas o Senhor quer que nós respondamos com o perdão à sua maneira, ao caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, vocês vão se lembrar quando Jesus estava carregando a sua cruz, né? Aquela cruz. Nós vamos ver o quê? Que mulheres amaldiçoavam a Cristo Jesus. E Jesus o quê? Perdoava. Perdoai, porque não sabem o que fazem. Perdoai, porque não sabem o que fazem. E é esse o caráter que Deus quer que nós desenvolvamos na nossa nova vida com Cristo Jesus. E nós vamos continuar, amados, tá? Nós vamos ver que em Mateus 18, 23 a 25, Jesus coloca uma questão muito clara acerca do perdão. Eu vou mostrar aqui, nós vamos ler esse texto, é a passagem o quê? Do credor incompassivo. À medida que Pedro perguntou quantas vezes devia perdoar, e Jesus respondeu 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, ele trouxe aos discípulos e a Pedro uma parábola que conta muito bem acerca das consequências de não perdoar. Nós vamos ver o que a palavra nos diz, em 18, 23, o seguinte: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. O reino de Deus pode ser comparado o quê? A um rei que queria ajustar as contas com seus servos. E começando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro, amados, né? Isso aqui o que dava realmente em torno de 126 milhões de moedas de prata, ou seja, devia muito dinheiro para esse rei. E continua dizendo, não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, presta atenção, movido de íntima compaixão,
mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Era uma dívida imensa. O que o Senhor está querendo nos dizer aqui? Amados, nós somos devedores imensos a Deus. Nós somos pecadores, a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal é pecadora. Por isso que nós tivemos que nascer de novo. Então, nós vamos ver o que a nossa dívida para com Deus é imensa, da mesma maneira. E aqui a palavra de Deus continua dizendo: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Tá? Ou seja, um denário correspondia ao salário de 100 dias, ok? E isso dava em torno de 400 moedas de prata. E nós vamos ver que a palavra de Deus diz assim: lançando mão deles, olha a proporção da dívida, 126 milhões de moedas de prata e para 400 moedas de prata. E a palavra de Deus diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, e eu tudo te pagarei. Presta atenção. Versículo 30 é uma chave, amados. É uma chave para o perdão. Diz assim: ele, porém, não quis. Ou seja, aqui tem uma escolha pessoal. É aqui que nós decidimos, amados, se nós vamos perdoar ou não. Se vamos perdoar, nós estamos obedecendo aos mandamentos do Senhor. E nós já vimos que lá, em João 14, o Senhor diz o quê? Que aquele que tem vida, aquele que realmente anda com Deus, segue os seus mandamentos, obedece. E aqui ele disse assim: ele não quis perdoar. Ou seja, meu amado, minha amada, nós decidimos se queremos ou não perdoar. E vamos ver as consequências disso. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera, ao senhor daquele que o havia perdoado. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu companheiro, como eu também me compadeci de ti? O que o Senhor está dizendo? Está nos ensinando. Tenha o caráter do rei. Tenha o caráter perdoador do rei. É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Nós precisamos ser a imagem de Cristo e expressar isso nas nossas vidas. E a palavra do Senhor Deus continua dizendo: assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Amados, essa palavra é muito séria. Por quê? O que isso representa? O que quis dizer o Senhor quando realmente falou assim que entregaria e entregou nas mãos dos verdugos aquele servo que não lhe pagou a dívida? Amados, em primeiro lugar, se nós não perdoamos, entenda, se nós não perdoamos o nosso próximo, nós ficamos réus para sermos perdoados. Nós nos tornamos réus. Outra coisa importante que nós entendemos o que nessa passagem que o Senhor nos mostra aqui e nos ensina bem. Nos ensina bem. Eu pergunto para você, se ele foi entregue aos verdugos e permaneceu na prisão, amados, ele perdeu o quê? Família, perdeu bens, perdeu relacionamentos,
perdeu trabalho. Ou seja, nós vemos o quê? Que quando realmente nós não perdoamos, o inferno se levanta contra nós. Há perdas? Sim, há perdas. Há perdas. E o que é pior, amados, nós vamos ver também que além das perdas, quando nós não perdoamos, nós damos lugar a esses verdugos. O que representam esses verdugos? Espíritos demoníacos que vão ter direito legal para operar na sua vida se você não perdoa. O que esses verdugos vão fazer? Vão criar medo, vão criar insegurança, vão criar ira, vão criar o que? Raiva, vão criar o que? Rebelião, vão criar violência. As consequências são gravíssimas. As consequências são gravíssimas para quem não perdoa, né? Então nós vamos ver o que realmente o Senhor nos exorta e nos ensina, amados, que perdoar nos liberta. Eu gostaria realmente que você entendesse algumas coisas muito importantes. Eu tenho muitos exemplos, né, que eu gostaria de partilhar com vocês acerca do perdão. Eu não sei se todos sabem, mas eu sou docente, sou professora universitária. Eu dou aula há 44 anos e tenho muitas experiências acerca disso. E eu me lembro que uma certa ocasião, muitos anos atrás, eu estava orientando uma tese de mestrado. E eu estava fazendo um trabalho, a parte experimental envolvia pessoas e envolvia o quê? Realmente uma coleta de dados e realmente numa segunda etapa que dependia do paciente querer ou não, dele voltar e ser reavaliado na própria faculdade e com um tratamento adequado ao problema que ele tinha. Isso fazia parte da nossa metodologia. E eu precisava entregar esses dados, amados. Nós tínhamos um tempo, um prazo para a entrega desses dados. E existia naquela época um professor na faculdade, muito competente, absolutamente competente. E eu fui falar com esse professor que eu precisava desses dados, que ele me liberasse aqueles resultados de dados para que nós pudéssemos o quê? Entrar com a parte escrita dos resultados dessa tese de mestrado. E eu me lembro que eu fui à procura desse professor e quando eu entrei para procurá-lo, ele gritou comigo, me ofendeu e ele disse que não me daria esses dados. Eu fiquei estática porque eu não entendia o porquê daquela atitude. Eu não houvera feito nada para ele, ele sabia que eu estava fazendo a pesquisa, estava em andamento comigo até então, e de repente tomou, bem na época, bem decisória, que eu precisava disso, ele o quê? Falou que não ia me dar os dados e me distratou, assim, inclusive tinha alguns alunos, algumas outras pessoas perto. E eu me lembro que eu saí dali, abaixei a minha cabeça, não falei nada. Eu não falei nada. E pensei, essa é uma questão para o meu Deus. Confesso para vocês, amados, que eu vim para minha casa, dentro do carro ainda, eu parei, estacionei o carro na garagem, chorei muito. Aquilo me feriu bastante, porque muitas vezes, amados, pessoas tomam atitudes para com você que vocês não sabem nem porquê. Eu não sabia porquê.
Chorei bastante. Meu marido viu que eu não saía do carro, foi atrás de mim e falou: Moreca, o que aconteceu? Eu falei: nada, pode me deixar aqui um pouquinho. Eu, depois de alguns minutos, talvez 15, sei lá quanto tempo, limpei os meus olhos e saí do carro. Mas eu, à medida que eu saí do carro, vim meditando sobre isso e sobre a questão do perdão. E naquela ocasião, eu me ajoelhei, amados, e eu fiz a seguinte oração. Falei: Senhor, eu vou perdoar este homem, custe-me o que custar. Eu decido perdoar este homem. E me coloquei, amados, realmente o que? Senhor, eu decido, eu abençoo este homem, eu abençoo sua família, eu abençoo seus filhos, eu abençoo seu trabalho, eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. O Senhor, o que? Realmente me perdoou, eu quero perdoar esse homem e eu vou perdoar. E vou sair só da tua presença, Senhor, quando eu tiver perdoado. E eu fiquei, amados. Esse professor era de fora, depois de uma semana ele estaria de novo conosco. Durante toda aquela semana, eu me coloquei de joelhos todos os dias. E todos os dias eu declarava diante do Senhor que eu o perdoava e abençoava a ele, toda a sua família, seu trabalho. Abençoei. Todos os dias. Falei: Senhor, esse peso não vai ficar no meu coração. E nessa circunstância, amados, na véspera do dia que ele teria que vir, e eu tinha só aquela outra semana para o que realmente finalizar os dados daqueles resultados para nós entregarmos o que na comissão de pós-graduação. Eu fiz um pedido ao Senhor. Eu falei: Senhor, se realmente este homem estiver perdoado, segundo aquilo que está no meu coração, porque eu me sinto leve, Senhor, eu quero um sinal da tua parte. E eu falei: eu quero encontrar nos corredores da faculdade esse professor. Senhor, está nas tuas mãos a decisão, aquilo que vai ser feito, como vai ser feito. Essa briga não é mais minha, porque o Senhor diz que a vingança não é minha. O Senhor diz para pagar o mal com o bem. Fui citando para o Senhor abençoar aqueles que nos maldizem. Fui citando a palavra de Deus na minha oração e citei e pedi um sinal para Deus. Eu falei: Senhor, se eu encontrar esse homem nos corredores da escola, eu realmente quero encontrá-lo e poder perceber que ele foi perdoado e que eu não tenho mais nada no meu coração contra ele. Eu quero vê-lo, Senhor. Eu coloquei dessa forma: eu quero vê-lo. Amados, eu me lembro que eu estava numa aula de clínica. Eu estava em clínica aquela manhã, era uma manhã. A clínica cheia de alunos e de pacientes, mas cheia. Dificilmente eu tenho necessidade de ir ao banheiro quando eu estou dando aula. Muito raro, extremamente raro isso. Mas naquela manhã, no meio da manhã, de repente eu senti vontade de ir no banheiro fazer xixi. Falei: meu Deus do céu, vou ter que sair da clínica e vou fazer xixi. E entrei, saí da clínica e me dirigi a um banheiro dos professores. Quem que eu encontro no corredor? O professor.
Aquele professor olhou para mim e disse para mim: Oi, Nancy, tudo bem com você? Eu falei: tudo bem. O senhor está bem, professor? Estou bem. Olha a ação de Deus, como Deus move a mão a teu favor. Ele disse para mim: no final da tarde, passa no meu laboratório que eu já tenho em mão todos os teus laudos. Amados, isso é resultado do perdão e como que Deus move a mão em teu favor. Deus move a mão em teu favor. Mas eu desci dali exultando de alegria. Em primeiro lugar, porque eu tinha mais uma vez percebido quão fiel é o Senhor. E como o Senhor quer que nós perdoemos, amados, para nos proteger. Para proteger a nossa alma das raízes de amargura. E como o Senhor move as suas mãos a nosso favor. Foi muito tremendo. Eu tenho muitas experiências com relação ao perdão. Em outra ocasião, amados, eu sou casada, aqueles que me conhecem sabem que eu sou casada. Hoje meus filhos já são adultos, casados, né? Mas naquela época meus filhos eram adolescentes. E o que acontece? Adolescentes para o início da vida adulta. Na minha casa morava a minha mãe, morava conosco. Dou graças a Deus por isso, porque me ajudou muito com os nossos filhos. Eu e meu marido não teríamos chegado onde nós chegamos se a minha mãe não estivesse aqui para cuidar dos nossos filhos. Ela veio para morar conosco quando realmente nós perdemos o nosso primeiro filho. É outra história, né? E a partir dali ela ficou conosco com toda a criação dos nossos 3 filhos que vieram depois. Tudo bem. E eu lembro, amados, que a família do meu marido tinha por norma que cada filho devia ficar um período com a sua mãe, que era viúva. Ok? Que era viúva. A mãe do meu esposo. E o que aconteceu? Chegou um tempo em que o que? Falaram, não, então agora eles vão estar com a Nancy com Benoni. Ela vai estar com a Nancy com Benoni. E ela veio para cá, mas criou grande conflito, minha mãe e minha sogra no mesmo lugar. Foi uma prova de fé isso, foi mesmo. Foram tempos de oração e oração. Mas Deus sabe todas as coisas. E em tudo Deus tem propósito. E eu me lembro, amados, que dado as dificuldades, meu marido naquela época, ele fazia o mestrado, então tudo se complicou. Eu ficava sozinha com as 3 crianças e toreando as 2 vovós aqui em casa. Não foi fácil. E o que aconteceu? Eu realmente desenvolvi uma bursite no meu ombro. E essa bursite, amados, eu orei, eu jejuei, fui ungida, me ungi, repreendi. Depois de um período tentando lidar com isso, fui no médico, fiz fisioterapia. Nada resolvia a minha bursite. Bom, tudo bem. Final do ano, o que aconteceu? A minha cunhada veio e levou a minha sogra embora. Levou a minha sogra embora. Tudo bem, foi ótimo.
Mas eu acreditava que minha sogra não ia voltar de novo, porque tinha produzido grandes transtornos, não só ela, a culpa não é dela só, da minha mãe também, de tudo que a gente vivenciava, né? E quando chegou ali, perto do carnaval, uma cunhada liga para o meu marido e diz para ela que a minha sogra estaria voltando para continuar conosco. Amados, talvez tenha sido a briga mais feia que eu tive com meu marido. Verdade. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, não, de jeito nenhum. Falei, não, nós já ficamos um período grande com ela. E porque meu marido estava fora, eu senti um peso bastante grande disso. E realmente, amados, eu tive uma grande briga com meu marido. Só que, acabando de brigar com ele, eu fui entrando no nosso quarto. Meu marido ficou no escritório, mas eu fui entrando no nosso quarto. E o Senhor falou comigo. Viu como você não perdoou? Falei, Senhor? Ele falou, minha filha. Você viu como você não perdoou a sua sogra? Do mesmo jeito que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus falando comigo, amados, eu entrei para o meu quarto, caí de joelhos e tomei a decisão, Senhor, eu só saio da tua presença a hora que eu sentir paz e ter perdoado a minha sogra completamente. Amados, eu acho que isso devia ser umas 15 para as 9 da noite, mais ou menos. Meu marido veio dormir, deitou, dormiu, eu estava de joelhos. Chorei muito na presença do Senhor, pedi perdão pelas minhas falhas, pela minha justiça humana, pedi perdão de todo o meu coração, de tudo aquilo que eu sentia que pesava na minha vida. E perdoei a minha sogra. Mas perdoei de todo o meu coração. Eu imagino que talvez deve ter sido umas 4 horas da manhã. A hora que eu me senti livre. E que eu fiz a seguinte oração. Pai, eu te agradeço pela vida da minha sogra. Eu quero que ela venha. Que ela esteja conosco. Que ela se sinta amada e muito bem recebida no meu lar. E fui dormir. Amados, no outro dia de manhã, eu acordei e disse para o meu marido, Moreco, que a sua mãe venha, que ela seja muito bem recebida. Eu quero recebê-la de todo o meu coração e com todo o meu amor. Foi um bálsamo para ele. Afinal, ele é filho, era filho, né? Ela já faleceu. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, sabe o que me aconteceu? Aquela bursite foi embora. Eu não pedi para Deus me curar da bursite, amados. Mas quando eu perdoei minha sogra, o Senhor me libertou daquilo que há muitos meses me incomodava. Fruto do perdão. Deus agindo em meu favor. O que eu tinha perdido, amados? Por falta de perdão e por falta de consciência de que eu não tinha perdoado, eu estava perdendo a saúde. Nós vamos ver, amados, que isso produz raiz de amargura. E a raiz de amargura, amados, faz doer os ossos. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Faz doer os ossos.
Muitas vezes a falta de perdão pode gerar uma doença como artrite reumatoide. Ou talvez uma outra doença crônica. Eu quero que você pense sobre isso. Que você medite, que o Espírito Santo te incomode, amados. Te incomode muito acerca disso. Nós vamos ver o que aqui, quando Jesus morreu, e ele disse, perdoai porque não sabem o que fazem, aquelas mulheres. Nós vamos ver, amados, que isso produziu frutos de salvação depois. Quando nós liberamos perdão para alguém, nós vamos ver o que Deus age em favor daquela pessoa, assim como agiu naquele professor. Enquanto eu orava e determinava aqui o que eu queria perdoá-lo e estava perdoando, Deus agiu lá onde ele estava, que ele fez aquilo que eu precisava que fosse feito, sem que eu tivesse que pedir. Deus moveu o coração dele a meu favor. Sabe, amados, a palavra de Deus em Atos 7, lá do versículo 54 ao 60, depois você pode verificar isso, nos conta a história de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. A palavra de Deus fala que naquela época, Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo, Saulo perseguia os cristãos. E nós vamos ver o que aqui? Uma história paralela, isso não está na Bíblia, mas Flávio Josefo nos conta a história de Saulo. E diz que ele era noivo da irmã de Estevão. E o que aconteceu? Paulo perseguiu, ele achava que estava agindo corretamente, ele perseguiu os cristãos e realmente levou Estevão a ser apedrejado. E a palavra de Deus nos conta que ele carregava a capa. Segurou a capa de Estevão enquanto ele estava sendo o quê? Apedrejado. E Estevão, amados, quando viu tudo aquilo, toda a situação que ele vivia, recebendo as pedradas grandes, pequenas, ferindo, sendo ferido, machucado, ele olhou para o alto e disse, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Aí você podia me perguntar, teve fruto isso? Teve, amados. Um fruto bendito, fruto bendito. Saulo, portanto, se converteu. Conheceu a Cristo, passou a ser chamado de apóstolo Paulo. E deixou um grande legado sobre a face da terra, com os gentios. Quando eu olho para isso, fico olhando que extensão tem o perdão. Que extensão e como Deus olha isso, amados, de um modo tão magnífico. Você liberar perdão produz salvação. Produz salvação. E nós vamos ver, amados, que existe uma pergunta que talvez o que você esteja fazendo para você mesmo. Eu perdoo, mas eu tenho que continuar a me relacionar com a pessoa que eu perdoei? Depende. Se é um familiar seu, se está dentro da sua casa, você vai ter que voltar o quê? Realmente a se relacionar com o seu familiar. Sim? É aí que entra a questão da resposta que o Senhor Jesus deu a Pedro. 70 vezes 7. Ou seja, perdoe sempre. Você vai ter que voltar a conviver. Você vai ter que ter paz. Mas existem alguns relacionamentos, amados, que nós vamos ver o que aqui não existe essa possibilidade. Perdoar
Deus realmente nos ordena que façamos. Mas a reconciliação é Deus quem promove. É Deus quem promove. Então você vai ver o quê? Que muitas vezes você libera perdão para alguém e realmente nunca mais vê aquela pessoa. Outras vezes, amados, nós vamos ver o quê? Que em algumas situações as pessoas saem da nossa vida e você não sabe nem por quê. Aconteceu diversas vezes comigo. Pessoas saíram da minha vida e eu não entendi por quê. Perdoei, abençoei e creio que Deus sabe. E eu sei também que Deus tira pessoas da minha vida. Uma coisa, amados, que eu acho extremamente importante, você ter a consciência tranquila e serena diante de Deus. Isso é algo que eu faço para a minha vida com o Senhor. Eu quero ter paz comigo e com o Pai. E saber o quê? Que eu fiz o melhor. E eu fiz o que devia ser feito. Se nós observarmos a palavra de Deus, existe uma situação, amados, lá em Atos 15, do versículo 36 a 39, onde nós vamos ver que Paulo e Barnabé discordaram acerca de Marcos. Então, o que Barnabé queria? Barnabé queria que Paulo também levasse o quê? A Marcos numa viagem. E Paulo contendeu de tal forma com ele, amados. A palavra de Deus diz assim, que houve tal desavença entre eles que se apartaram um do outro, Paulo e Barnabé. Houve tal desavença. Quando nós olhamos isso na palavra de Deus, nós podíamos pensar assim, puxa vida, e aí? Eles eram servos de Deus, conheciam o princípio de Deus, do perdão? Sim, conheciam. Mas naquele momento, amados, eles foram apartados. Então, isso nós precisamos entender, que muitas vezes Deus vai apartar vidas da nossa vida. Perdoa, abençoa. Mas nem sempre aquela pessoa vai estar nos seus relacionamentos de novo. Sabe por quê, amados? Nós precisamos ter relacionamentos que são confiáveis. E nós o que realmente precisamos disso. E quando isso não acontece, amados, é preferível apartar esses relacionamentos. Perdoa, abençoa, mas aparta. Você vai dizer, tem respaldo bíblico nisso? Tem. Lá na palavra de Deus, em 2 João, lá, 2 João, a epístola de Paulo a João, diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz, desculpa, de João, a epístola de João, ok? Se alguém não vem ter convosco, desculpa, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, que doutrina? Doutrina da palavra de Deus. Seus princípios da palavra, os princípios de Deus na sua vida. Vou dizer de novo, se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, a doutrina da palavra de Deus. Olha o que a palavra diz, não o recebais em casa e nem tampouco o saudeis.
Sério, né? Quem o saúda participa das suas obras más. Então, amados, você vai dizer assim, como assim? Se você realmente, amado, eu quero te dar uma dica sobre isso, extremamente importante. Quando você tem uma pessoa na sua vida que por alguma razão, tá? Que por alguma razão te ofendeu, te machucou em alguma circunstância. E você pensa nessa pessoa todos os dias da sua vida. Presta atenção que eu vou te dar uma dica de quando você precisa tomar a decisão de perdoar. Uma pessoa que você se lembra dela todos os dias da sua vida. Meu amado, minha amada, entra para o teu quarto. Apresente essa pessoa em oração e decida perdoá-la. Mas ela me ofendeu, ela falou que não devia. Amados, não execute a tua própria justiça, mas a justiça de Deus. A palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados são quando vos perseguirem e mentindo disserem todos mal contra vós, porque assim também fizeram aos meus profetas. E o Senhor continua dizendo, abençoai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem. Esse é o coração do Pai. Então, realmente eu gostaria que você examinasse o seu coração nesse momento. Existem pessoas que você pensa nelas todos os dias e se lembra da ofensa que ela te fez. Lembra que eu comecei dizendo que perdoar não é esquecer, mas é sentir é viver sem dor. Se você se lembra daquela pessoa e da ofensa dela todos os dias, entra para a presença do Senhor, examina teus sentimentos, tira a máscara e deixa Deus examinar o teu interior, meu amado, minha amada. E decida de todo o seu coração perdoar essa pessoa. Perdoar. Fique na presença do Senhor. Tenha uma disciplina até que você sinta a leveza do perdão, amados. Faça um propósito de declarar com a tua boca que você perdoa essa pessoa. E você vai ver, meu amado, minha amada, que o dia que você conseguir abençoar essa pessoa em todos os ângulos da vida dela, o Senhor moveu o perdão no seu coração. Sabe por quê? Nós vamos ver o quê? Que quando nós decidimos, amados, perdoar, e depois nós nos lembramos da ofensa daquela pessoa, Satanás vem com uma ira no nosso coração. Ah, mas ele não se arrependeu? Não vai valer a pena? E se fizer de novo? Voz do diabo, ok? Você tem que permanecer na voz do Espírito Santo de Deus. Qual é a voz do Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus. Essa é a voz do Espírito Santo, amados. Que você, de todo o seu coração, tenha um propósito e a decisão de perdoar. Então você decide, passa depois por setas que o inimigo quer jogar na tua mente, não aceite essas setas. Permaneça no seu propósito e abençoe essa pessoa todos os dias. Abençoa ela, sua vida profissional, sua família. Abençoa com salvação essa vida. Declare
Se não é uma pessoa que é salva, que seja salva, que o Senhor faça prosperar o caminho dela. Faça isso. Ah, mas eu não sinto isso. Faça. Faça. Por obediência. Deus vai honrar a tua obediência. Pode ter certeza disso. É difícil no começo? Sim. Mas o Senhor nos ensina a perseverar, amados. Sabe, no livro de Hebreus tem uma palavra que fala muito no meu coração, que diz assim: guerreais pela vossa salvação. Eu penso muito nessa palavra. E quando eu vejo guerreais pela vossa salvação, amados, quer dizer, nós conhecemos os princípios de Deus. E nós vamos ter que guerrear conosco mesmo para nos mantermos nesses princípios. Deus vai honrar. Deus vai honrar quando você perdoa. Ah, mas e se eu perdoar? Eu não quero mais conviver com aquela pessoa. Você pode decidir isso, sim. Ah, mas ela está do outro lado da rua. E essa pessoa me cumprimentou. Eu cumprimento? Só cumprimente de longe. Sabe, amados, isso nos ensina a viver a verdade da palavra de Deus. E volto a dizer, a palavra de Deus nos fala, amados, que se nós não perdoarmos, raiz de amargura brota dentro de nós. E talvez você pense assim, o que é essa raiz de amargura? Sabe aquela pessoa azeda? Pois é. A pessoa, por falta de perdão, se torna uma pessoa azeda. Difícil de conviver. E vou te dizer mais. A raiz de amargura cresce. E presta atenção você. Uma raiz de amargura, ela se ramifica, amados. Ela vai produzir outros frutos que vão te ferir. Ira, medo, violência, julgamento. Então você começa a julgar fulano, julgar ciclano. E quando você começa a julgar, o que vem? Um sentimento de soberba. Tudo isso se embute no mesmo bojo. E Deus quer nos preservar de tudo isso. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Livres aqui dentro. Livres das raízes de amargura, livres da falta de perdão. Amados, nós tivemos a oportunidade já de lidar com pessoas que realmente não queriam perdoar. Sabe que situação nós já vivenciamos? Pessoas que verdadeiramente estavam endemoniadas por falta de perdão. E não é isso que Deus tem para você. Que a palavra do Senhor esteja falando no teu coração e que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo uma obra dentro de você. Quero orar por você nessa noite. Pai eterno, Deus querido, bendito é o teu santo nome. Aclamado seja, Senhor Deus, nos céus, na terra, sobre tudo que tu criastes. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos criaste para que nós tivéssemos, Senhor, o caráter de Cristo. Senhor Deus, o Senhor nos perdoou para nos resgatar de tal forma que nós possamos, Senhor, perdoar aqueles que nos machucam, que nos ferem.
e para que nós sejamos livres, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor tem planos e projetos de paz e prosperidade para nós. Senhor, e nós sabemos que dentro desses planos de paz, o Senhor tem o perdão executado sobre nós. O Senhor nos perdoou. Pai querido, que teu Espírito Santo nesse instante entre com o poder perdoador de Cristo Jesus na vida de cada um. Para que possam perdoar a Deus. Senhor, existem vidas que acham Deus culpado e que precisam perdoar a Deus, Senhor. Existem aqueles que realmente se sentem culpados e precisam perdoar a si mesmos e perdoar a outros. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha soberanamente sobre essas vidas, sobre cada um, ó Pai. E faça nova todas as coisas. Abençoa, Senhor, dá entendimento, dá graça do teu Santo Espírito para que possam perdoar. E para que desenvolvam um andar com Deus, segundo aquilo que o Senhor deseja para cada um. Pai, eu quero agradecer por esses momentos.